aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal dos Vezes para com mais um review de 4 Minutes, resenha do episódio 4. E olha, meus amores, mais um episódio fantástico. Com esse episódio chegamos na metade de 4 Minutes, assim, infelizmente 4 Minutes só vai ter 8 episódios. E esse episódio, assim como os anteriores, foi muito bem produzido, muito bem escrito, e deixa a gente com o coração na boca e as engrenagens do cérebro trabalhando incansavelmente aí pra gente tentar ter algumas respostas, né? Não vou dizer pra vocês que eu tenho todas as respostas, gente, mas me permitem arriscar algumas possibilidades e palpites aqui quando chegar. Eu amei a primeira vez do Time do Gate, gente. Eles não só fizeram a Ashmara pelada aqui, eles fizeram o amor dos dois tá bem claro. E o passado do Thorne e do Tonklá, gente, tem tanta coisa aqui. E o pobre do Win se tornando amante do amante, Brasil, é muita decadência, né? Mas é uma decadência saborosa, né, gente? O Win que diga. Samon disse que o episódio 4 confirmou algumas teorias e que a partir deles, eles não vão inserir mais nenhuma nova trama, eles apenas vão desenvolver as tramas que eles já têm. Ela brincou falando que os primeiros 4 episódios são apenas um aperitivo e que agora os 4 últimos vai ser o prato principal e tudo será explicado. E eu tô muito ansioso pra saber quais são essas explicações, né, gente? Eu gritei muito nesse episódio, inclusive com a questão dos 4 minutos, né, gente? Porque, cara, como valeu a pena analisar um eletrocardiograma pra vocês lá quando a série foi anunciada, gente. É realmente aquilo que eu falei pra vocês lá em 2023, Brasil. Meus amores, Kennedy Oráculo atacou com tudo. Bora lá comentar tudo sobre o 4º episódio de 4 Minutes. Vamos! O episódio se inicia no futuro aqui, ou então na linha temporal central. Eu acredito que a probabilidade de a gente ter 2 linhas temporais ali, 2 realidades paralelas entre si, está bem. Só que eu explico melhor esse raciocínio da linha temporal para vocês no final do vídeo, porque a gente tem muita coisa para conversar até lá. Então, focando aqui na narração dessa cena, a gente vê o Win sendo pressionado aí pelo seu chefe corrupto em relação ao caso. Temos 2 corpos mesmos, né, gente? E os 2 corpos têm ferimento na cabeça, e aí o legista revela para o Win que a mancha de sangue da pedra condiz com a mancha de sangue encontrada na cabeça da vítima. Ou seja, a probabilidade da pedra ser a arma do crime é muito alta e que ele já descobriu a quem pertence essa mancha de sangue, que é um cara chamado Anwar. Quem é esse sujeito, gente? Eu acredito que ele pode ser 2 pessoas, ou o Tonklá ou o Tyto. Vou explicar por quê, gente. Mais à frente, o Corne fala um nome bem grande no episódio, né? Só que esse nome, gente, é o nome dele e eles colocaram isso pra gente ver que o Corne, ele não usa o sobrenome do Gate, Brasil. A gente sabe que algumas vezes os personagens falam em terceira pessoa, né? Naquela cena que o Corne estava com o Tonklá, ele estava falando em terceira pessoa. Pra mim, gente, o Anuat, ou Anwar, não sei exatamente como que pronuncia, enfim, é o Tonklá. Entra então a abertura, né? E a gente volta no confronto entre o Time e o Gate. Nada é dito entre eles, né? O Gate fica chocado de ser o Time ali. O Time consegue fugir. O Corne aparece ali. O Gate fala que vai levar ele pro hospital. E aí no dia seguinte ele vai confrontar o Time. Só que o Time tá em cirurgia, né, gente? O que foi o Gate dando um pulinho ali na porta do centro cirúrgico Brasil? O Bible tá muito fofo como o Gate, né? E aí, gente, ele fica esperando ali. Quando o Time sai da cirurgia, o Gate encurrala ele. Os dois conversam ali. Mas tudo que o Time quer saber é onde está a Nan, né? Onde o Corne tá mantendo ela aí, e o Gate fala que ele não faz ideia do que ele tá falando. O Time revela pra ele que os pais do Gate são podres e que eles são responsáveis aí pela morte dos seus pais. O Gate continua não entendendo porque ele não sabe desse lado obscuro da sua família, né? Ele não sabe o esquema do jogo do Tigrinho e muito menos sabe que o Corne tá envolvido agora. Só que na verdade isso era uma visão, e quando ele encontra o Time ali, ele fala pro Time que vai ajudar ele a achar a Nan, a salvar a Nan. E aí o Win encontra o Tonklá ali no funeral do seu irmão mais novo, né, o Dom. O Tonklá fala para o Win ali que ele não tem mais família, que ele não tem mais ninguém, que ele se sente completamente perdido. E o Win fala para ele que o Tonklá tem ele. A gente vê que o Win tá sendo seguido aí, observado, né, por conta de continuar investigando o caso ali, que o chefe dele tirou ele do caso, mas ele continua investigando de qualquer maneira. E aí, gente, ele dá uma ideia aqui para ele se mudar para casa do Tonklá, né, que assim seria mais seguro para os dois. E claro,
claro, né, gente? Assim ele poderia ficar mais próximo do Tom Clancy aí e continuar com ele, né? Porque o Win, pelo jeito, se apaixonou pelo Tom Clancy mesmo, né? E o Tom Clancy aceita. E ele não para um momento, né, gente? É um tesão infinito que o Tom Clancy tem. Não estamos reclamando, mas eu tô brincando, tá, meus amores? O motivo do Tom Clancy fazer sexo com o Win aqui é pra poder lidar com o luto dele, né? É uma maneira que ele tem ali de preencher a dor dele, né? Também de preencher a sua carência ali. Essa arte de martelado que acontece com o Win daqui a pouco, Brasil, é uma arte de martelado pura e exclusivamente carnal, gente. É só o Tom Clancy ali matando o que tá matando ele. E só não tem sentimentos envolvidos aqui, gente. O Tom Clancy não gosta do Win ainda. O Clancy então começa a seduzir o Win aqui, ele sabendo exatamente o poder que ele tem sobre o Win já se preparando ali para eles fazerem a arte martelada, a gente já tirou a calça aqui. No entanto, eles são interrompidos quando o Corny aparece. O Tom Clancy então manda o Win se esconder, gente, e é nesse momento aqui que eu fiquei extremamente chocado, gente. Definitivamente eu não esperava isso. Aqui eles podem ter mostrado um membro do JJ, né, gente, que foi um nude frontal aí. Reparem no movimento que o JJ faz ali, gente. O que ele colocou para tampar ali, seu membro acaba saindo e a gente vê ali a Anaconda dando um oi, né, gente. No entanto, contudo, todavia, existe a possibilidade disso não ser um membro do JJ e sim, gente, uma prótese peniana, né, que é algo bem comum aí, se tratando em produções que tem essas cenas mais calientes, né? Se eu não me engano, no filme 365 Dias, o ator principal também utilizou uma prótese peniana, né, gente, para ter aí um nude frontal, mas não é o nude do ator mesmo, né, gente, é só uma prótese, como eu falei, é algo comum. Não sei se é o membro do JJ mesmo ou se é uma prótese, gente, mas na minha opinião, pareceu muito não ser uma prótese, não. Corny se desculpa aqui com o Tom Clancy por ter sumido por tanto tempo. O Tom Clancy fala para ele, gente, que foi semanas ali que ele nem mesmo ligou para ele, e o Corny fala que ele não tinha tempo de ligar ali e tal, e que ele pode explicar pro Tom Clancy o que foi que aconteceu. E aí, gente, ele já começa a beijar o Tom Clancy aqui. O Tom Clancy empurra ele, o Corny não liga, ele desabotou a calça, continua beijando o Tom Clancy, até que o Tom Clancy para ele e revela para o Corny que seu irmão morreu. Ele acabou de voltar do funeral do seu irmão mais novo, inclusive. O Corny fica extremamente chocado aqui, pergunta quem é que fez isso, fala que ele tem um amigo policial ali que pode ajudar o Tom. O Tom Clancy fala que ele não precisa, gente, que ele já tem alguém ajudando ele, e ele expulsa o Corny, Brasil. O Corny ainda vira pra ele e fala, você tem a coragem de me expulsar? E o Tom Clancy fala que sim, gente. E o Corny vai embora aqui. O Clancy expulsou o Corny com lágrimas nos olhos, gente, com lágrimas nos olhos, mas expulsou, ele conseguiu. O Win então volta ali e pergunta para o Tom Clancy quem é esse homem, né? O Tom Clancy não conta pra ele aqui e ele decide continuar de onde eles parou. Vitória na guerra, hein, Tom Clancy? Conseguiu se molhar na chuva aí sem capa, né, Brasil? Pois é, rolou acho pelado aqui, sem camisinha, né, gente? Pelo apelo mesmo. E é o que o Tom Clancy queria. Quanto ao Win, gente, ele só se rendeu ao Tom Clancy aqui, que eu acho que ele nem percebeu que ele foi no pelo apelo mesmo. Ele tá muito com os 4 pneus arriados aí pelo Tom Clancy, né? E aí, gente, ele come o Tom Clancy ali enquanto pressiona ele na parede, Brasil. DJ Faz entregando tudo. O Tom Clancy fala pra ele ir cada vez mais forte, né, gente? O Tom Clancy realmente é uma pessoa carente, já deu pra entender o porquê. E aí, depois que essa última pelado termina, a gente vê o Tom Clancy olhando ali pra coleira do seu falecido gato. E aqui entra um flashback dele e do Corny ali na faculdade. E eu quero que vocês reparem algumas coisas aqui. Primeiro, a cor do gato, né, gente? É um gato preto. E vocês lembram que o Tom Clancy viu um gato preto lá no episódio 1? Então, gente, pode ser que o Tom Clancy tenha matado o próprio gato dele, mas ele não lembra que ele fez isso. E aquela visão que ele teve lá no episódio 1 foi a manifestação da culpa no seu inconsciente. Provavelmente o Tom Clancy tem alguma doença mental aqui. Talvez ele seja bipolar. Talvez ele tenha transtorno dissociativo de identidade, né, gente? Ele tem um alter ego ali. E quando esse alter ego assume, o Tom Clancy não lembra das coisas que esse alter ego foi, porque é como se esse alter ego fosse outra pessoa. O transtorno dissociativo de identidade, gente, pode se manifestar de diversas maneiras, né? Às vezes a pessoa tá consciência de ter um alter ego, às vezes não. E se o Tom Clancy realmente tem um alter ego no sentido de que ele não faz ideia do que esse alter ego faz, ele não lembraria mesmo de ter matado esse gato, porque não foi ele. Ou então o Tom Clancy não tem doença mental nenhuma, não, ele só tá fingindo aí, só tá bancando o sonso, ele seria um psicopata. Ou então não é nada disso, gente. Essa visão que o Tom Clancy teve do gato aí é simplesmente uma culpa dele, porque ele não conseguiu salvar o gatinho dele, né? O que vocês acham? Comenta pra mim. Focando aqui na explicação do passado do Corny e do Tom Clancy, o Corny conforta aqui o Tom Clancy pela morte do seu gato, né? O Corny, ele é bem gentil aqui, bem atencioso com o Tom Clancy. O Tom Clancy fala para o Corny que ele tá enterrando o gato dele ali, porque ele não quer enterrar ele próximo de casa, porque seria enterrar ele próximo da pessoa que o matou.
reparem que ele tá com os lábios cortados ali, como se ele tivesse tomado um soco, ou no caso talvez tenha sido arranhado. Como eu disse, o Corny é bem fofo, bem doce com ele aqui. A gente vê que os dois vão começar a namorar. A gente tem a primeira vez deles, né, gente, que foi muito bonita, gente. O Corny foi um príncipe aqui. Ele sempre indo no tempo do Tom Clark, perguntando como que ele está, ensinando pacientemente quando o Tom Clark não sabe o que fazer. Ele respeitando que essa é a primeira vez do Tom Clark e naturalmente ele se sentiria confuso, inseguro, perdido, muito normal na primeira vez, gente. Quem já passou por ela sabe. Aos poucos o Corny faz o Tom Clark conseguir se soltar, aproveitar bem aí a arte marapelada entre eles. Na verdade eles fizeram amor. Olhem como que a cena é muito diferente do sexo que a gente teve entre ele e o Win, né, gente? A arte marapelado entre o Tom Clark e o Win é algo puramente carnal por parte do Tom Clark. E o Corny ensina o Tom Clark ali como se beija, gente. Vocês notaram o fio de saliva se quebrando aqui, Brasil. O Baz e o Fuás estão entregando muito. E aí os dois fodem ali enquanto fazem amor, gente. É uma cena bem bonita. E o Corny pergunta pro Tom Clark se foi bom. O Tom Clark fala que sim, que pra ele foi bom também e que ele ama muito o Corny. Ele fala pro Tom Clark que ele e o Domi já conversou e que eles vão sair de casa assim, que eles não aguentam mais o pai bêbado deles. O Corny fala que vai ajudar o Tom Clark ali e ele fala pro Tom Clark que quando ele se formar ali na faculdade e assumir os negócios do seu pai, ele vai contar pra todo mundo que o Tom Clark é o seu namorado. Uma promessa que nunca foi cumprida, mas que o Tom Clark se agarra a ela até hoje, mesmo que ela tenha desgastado a relação dos dois. Fica aqui o questionamento, gente. O Corny manipulou, iludiu, manipulou emocionalmente o Tom Clark e ele faz isso até hoje? Ou ele realmente amava o Tom Clark, a relação deles foi desgastando e aí ele não ama mais o Tom Clark ou ele continua amando o Tom Clark? No entanto, ele coloca a questão da pressão ali, todo o orgulho que ele quer dar pro pai dele ali, tudo isso acima de tudo, né, gente? Até mesmo do amor que ele tem pelo Tom Clark ali, gente. Ou o Corny apenas está se fingindo e na verdade ele está se vingando do pai dele. O que vocês acham, Brasil? Comenta pra gente. A gente sai do flashback aqui e a gente vê que o Win estava acordado, né, gente? Ele estava observando o Tom Clark ali pelo espelho. O Win, gente, essa cena aqui já aconteceu depois dele ter descoberto aí que o Tom Clark é um dos principais suspeitos, Brasil. E se foi esse o caso, ele tá ali apenas para reunir mais informações, para conseguir mais provas ali e conseguir levar o Tom Clark à justiça, ou na verdade ele ignorou tudo porque ele tá apaixonado pelo Tom Clark mesmo, ele vai dar um jeito de proteger o Tom Clark aí. Nesse caso ele se apaixonou mesmo e foda-se o caso, né? Ou então, Brasil, a cena que a gente viu no começo do episódio, onde saiu o resultado ali, na verdade ela é uma cena que acontece mais à frente, né? Por exemplo, depois dessa cena de sexo deles aqui. O que vocês acham? Comenta. O paciente do Den, que é a Luquar, vai até ele e ela conta pra ele que quando seu coração parou, ela se viu numa sala estranha, como se fosse o quarto de um hospício. Na cama há reflexos de imagem de tomografias cerebrais ali, que tem um tom avermelhado, e ela fica de frente, número 4. No entanto, ela não está sozinha na sala, gente, porque o Gate também está ali. Os detalhes aqui, gente, desde que 4 Minutes foi anunciado aí, onde a gente tinha aquele logo com o eletrocardiograma, gente, eu analisei o eletrocardiograma pra vocês, pra gente tentar descobrir a trama de 4 Minutes, é aquilo que eu falei pra vocês, gente, 4 minutos é o tempo limite para se iniciar uma ressuscitação cardiorrespiratória, a probabilidade da pessoa não ter sequelas graves, conta dos órgãos principais aí parar de funcionar. No caso, 4 Minutes trabalha muito com o cérebro, né, gente? 4 minutos é o tempo que o cérebro consegue ficar sem oxigênio, e lembrando que se o coração não tá bombeando sangue, gente, não tem nutriente, não tem oxigênio chegando nos outros órgãos do corpo, né? E disse pra vocês que era isso, né? E a gente, né, gente, o corpo humano é um sistema todo interligado entre si. A Luquar pergunta o que é que acontece com a nossa consciência enquanto a gente está tendo uma parada cardiorrespiratória, enquanto a gente está desacordado, enquanto que não tem oxigênio no nosso cérebro. Será que a nossa consciência desliga totalmente? Será que ela só adormece? É um mistério, né, gente? Mas falando de 4 Minutes, provavelmente é nesse momento aí que os videntes têm as visões sensoriais. Explico melhor isso pra vocês no final do vídeo. Outra coisa, no episódio anterior, a gente viu o Gate tendo uma visão ali dele indo até essa sala. Pode significar pra gente que agora ele está passando por esse período que a Luquar passou. Ou
Ou seja, gente, o coração dele parou de bater. Uma coisa que eu pensei aqui é o seguinte: será que toda a história se passa em 4 minutos, Brasil? Só que para o Gate, o tempo corre normalmente. Assim como a Lukwai explicou que aconteceu com ela. Mas era a sua vida no passado, né? Como se o passado estivesse passando novamente na sua frente. Ou seja, gente, será que a gente está acompanhando uma vida passada do Gate? Entendam que quando eu falo vida passada, gente, eu não quero dizer reencarnação, não. Outra coisa que eu quero que vocês reparem é no bibelôs girando ali sempre na mesa do Dente. Nunca para, gente. Pode ser uma forma da Borg mostrar pra gente visualmente o tempo fluindo, né, gente? O tempo nunca para. Ou então, gente, como é o mesmo movimento, né, são movimentos periódicos, pode ser a representação de um ciclo. E pelo jeito, o 4 Minutes realmente trata de múltiplos ciclos, de realidades paralelas, de linhas temporais diferentes. Continuando, gente, o Dan fala pra ela que vai marcar um encontro entre ela ali e o paciente que tem os mesmos sintomas que ela, né, gente? A gente sabe que é o Gate. Ainda agora, para a Nan, ela é torturada pelo Murnay ali, mas ela não abre o bico, ela não dedura o Time, ela não faz isso nem mesmo para o Corny, mesmo que o Corny ofereceu dinheiro ali para ela, ofereceu a liberdade dela, ela não conta nada para ele, e o Corny fala para o Murn não machucar ela, só que o Murn não deu a mínima, né? A Nan fala que eles mataram ali os pais do seu amigo, gente, e será que ela só tá se vingando pelo Time, ou será que ela também tem uma vingança pessoal aqui? Será que a família do Gate causou a morte dos pais do Time e dos pais dela também, gente? Será que eles podem ser irmãos ou primos e o Time mentiu ali quando ele disse para o Gate que ele só tem a avó dele, gente? Vamos ter que esperar pra ver. E o Gate embebeda o Corny aqui pra tentar descobrir onde está a Nan, né? A gente tem uma cena bem divertida entre os irmãos aqui. A gente vê que o Corny realmente ama muito o Gate, mas ele coloca a questão que ele tem com o pai dele ali acima de tudo e de todos, né? E a gente vê que isso tá destruindo ele. O Gate foi bem espertinho aqui, ele consegue descobrir onde a Nan está, ele manda a localização para o Time ali, eles prenderam a Nan num armazém do pai do Gate, o Gate vai até lá sozinho, ele vê o Murn torturando a Nan, e ele falando pra Nan que é sua última oportunidade, ou ela abre o bico, ou ela morre, né? E a Nan fala que não vai contar nada, o Murn simplesmente atira na cabeça dela, matando a Nan aqui, o Gate começa a sentir aquela sensação estranha no coração dele, e ele volta no tempo, né? Aqui ele teve uma visão sensorial, e aí ele salva a Nan aqui, se expondo ali, né? O Murn fica chocado do que o Gate tá ali, e o Gate fala que ele tá ali amando do Corny, que o Corny mandou ele levar a Nan embora. O Murn não tem coragem de parar o Gate aqui, mas aí ele pensa um pouco melhor e também ele não consegue entrar em contato com o Corny aqui, e ele para o Gate depois, né? Só que aí o Time aparece aqui, acontece um confronto entre eles, né? Aliás, eu achei incrível esse momento que todo mundo aponta a arma pra si, gente, muito bem dirigida, muito bem enquadrada e muito bem montada essa cena, gente. A produção de 4 Minutes é de bilhões mesmo, né? O Murn deixa eles irem embora, deixando claro para o Time que vai conseguir encontrar ele, né? E o Time, gente, sim, é outro burro, Brasil. Como que ele me aparece aqui sem uma máscara, sem um capuz, sem nada, gente, expondo o rosto dele todo. O Murn, para não saber o nome dele, gente, mas saber o rosto dele aí, já é meio caminho andado, né? E pelo jeito o Murn conseguiu, né, meus amigos? Porque a gente viu lá no primeiro episódio, o Time se fudeu, né, gente? Não no bom sentido, né? Mas foi muito burro mesmo, né, gente? O que ele tem de inteligência para medicina, ele tem de burrice para investigação. Para mim, ele e a Nan definitivamente não fazem ideia de como ser justiceiros, e eles vão pagar caro por isso. E o Gate e o Time deixam a Nan ali no hospital e picam a mula, né, gente? Afinal, eles vão ser perseguidos aqui. A gente vê o Gate parando ali numa ponte, gritando, se sentindo livre, cheio de adrenalina aqui. O Time sorrindo aqui pra ele, deixando o Gate extravasar aí. Eu achei essa cena muito bacana, né? A gente vê como que o Gate se sentiu livre nesse momento, né? Uma sensação que eu acho que ele nunca sentiu perto da família dele. Detalhe aqui pra vocês, a placa do carro do Gate. Ela tem o número 4, né, gente? De 4 Minutes, claro. E ela é uma mescla aqui da escrita tailandesa do nome do Gate e do Time, Brasil. Trazendo para o inglês, gente, a gente tem algo como Great Time 4 ou Time Great 4. Detalhes, né, gente? Beyond Cloud entregando ouro aqui. O Gate então leva o Time para uma espécie de pousada, ou seria um resort, ou seria um hotel mesmo, não tenho certeza. E ele fala para o Time que ele não faz ideia aonde eles estão e por isso eles devem estar seguros. Será que ele não faz ideia mesmo, gente? Ou ele apenas mentiu? O Time então começa a flertar com o Gate aqui, né, gente? Ele finge que arruma o cabelo do Gate, porque o cabelo do Gate tá bem arrumado, na verdade. Mas ele fez isso aqui com um objetivo claro, né, gente? De se aproximar do Gate, de tentar ver se o Gate vai dar permissão para ele continuar. O Gate está aberto ao toque dele, gente. O Gate está, ele sinaliza isso pro Time, e o Time dá um beijo na testa dele, bem singelo, bem amoroso, bem delicado, bem suave. Aqui a gente vê que os dois estão
tão apaixonados um pelo outro, que eles querem se entregar um ao outro, que eles estão prontos. A primeira vez do Time do Gate foi linda, sensual, romântica, tocante, envolvente, profunda, gente. Eles fizeram amor mesmo e Jazz Bible arrasou, química espetacular. Os beijos de Time e Gate aqui carregado de sentimentos, aqueles beijos profundos, cheios de amor. Esse prazeroso e apaixonante momento, os dois deixaram todos os problemas para trás, todas as suas diferenças, para Cabal, que representa visualmente essa diferença pra gente, né? Porque a gente vê o Time todo de preto e o Gate todo de branco. O preto, gente, geralmente significa turbulência e o branco significa paz. E aqui Gate e Time só se concentram um no outro, no amor um do outro. E o sorriso deles aqui, enquanto eles fazem a arte marapelada, a gente explicita isso. Embora o Time não esteja metendo ali no Gate como se ele fosse uma britadeira, Brasil, é aquela metida forte, profunda e com talento, Brasil. E o Gate adorou. Aliás, meus amores, o que foi esse momento que o Bible quase colocou a mão dele aí no popote do Jazz, né, Brasil? E essa tatuagem do Bible aparecendo, gente, essa cena o quê? É só pra gente gritar pra caramba, né? Perdi a voz. Anda agora no Dom, Brasil, a gente vê ele saindo do hospital. A enfermeira comentando com ele que ela espera que o caso seja resolvido, gente. Então ela sabe que tá tendo alguma investigação. E aqui eles revelam o plot twist pra gente. Que é que o Dom está falando com o Tom Clar no caminho de casa, só que o Dom está morto, né, gente? O Tom Clar acabou de fazer o funeral dele. Só que aí a gente vê o Dom falando que ele chegou em casa ali, ele chamando o Tom Clar olhando ali para o portão, um táxi passando ali, mas o Dom não entra em casa, né, gente? Porque o Dom tá morto. Mas então, Kennedy, o que diabos aconteceu aqui? O que foi esse final? Explica pra nós. Bom, meu povo e minha pova, eu tenho algumas possibilidades aqui. Pode ser que a resposta seja nenhuma delas, o que eu acho muito difícil, somente uma delas, ou então duas ou mais delas juntas. Primeira possibilidade, então. Na realidade, que eu vou chamar de gente, acompanhamos o Gate e o Time nela. O Gate conseguiu salvar o Dom de ser morto pelo Time. Nessa realidade existe o Tom Clar e o Win, mas a gente não acompanha eles nessa realidade. Ou então a gente acompanha e a gente vê eles ou em momentos diferentes no tempo, ou em realidades paralelas, ou os dois misturados. Temos então a realidade 2, onde a gente acompanha o Win e o Tom Clar. Nela ele não conseguiu salvar o Dom, que foi morto pelo Titan, porque o Gate está em coma. Podemos ir um pouco mais a fundo nisso, porque se a gente pensar da perspectiva de que o Gate induziu o coma dele ali para voltar no tempo e conseguir mudar tudo e salvar a vida do Time, Brasil, para fazer isso ele acaba sacrificando a vida do Dom, né? Uma vida por uma vida. Segunda possibilidade. Temos somente uma linha temporal, ou seja, a linha temporal central, mas o Gate está vivendo uma realidade paralela. Nesse caso, tudo que o Gate está vivendo é real para ele, aconteceu, mas é algo que aconteceu há muito tempo, né? É algo do passado, como a Lukuai explicou. Ou então tudo que está acontecendo com o Gate está acontecendo na cabeça, só que para ele acaba sendo real e consequentemente pra gente é real porque a gente acompanha a história pela perspectiva dele. Nesse caso, a gente pode estar acompanhando os núcleos em momentos diferentes na história, exatamente como acontece em Westworld. Só que tá tudo misturado. O que você quer dizer com isso, Kennedy? Quer dizer que em alguns momentos que a gente vê o Tom Clar e o Win, na verdade a gente está acompanhando eles ou no passado, ou no presente, ou no futuro, e a mesma coisa com o Gate e com o Time, né, gente? Passado, presente e futuro estão intercalados entre si, tá tudo misturado. Terceira possibilidade, gente, há duas linhas temporais, a linha temporal central e a linha temporal 2. A linha temporal central, o Dom está morto, na linha 2 não. Só que o Gate não se encontrava em nenhuma delas, ele está numa espécie de limbo ali. O limbo pode ser, por exemplo, aquela sala que a gente viu ele entrando, né? Talvez ele esteja preso ali. Ou então o Gate se encontrava na linha temporal central, na linha 1, mas ele acabou gerando a linha 2, indo parar nela. Sobre o Tom Clar, gente, será que ele tem alguma habilidade? Será que ele tem algum poder aqui que permite ver ele as duas realidades, né? Tanto a linha temporal central, que é a linha que ele está vivendo, quanto a linha temporal 2, que é a linha que o Gate está gerando. O Gate está gerando a linha temporal 2 com as interferências que ele está fazendo no tempo aí por conta das suas visões dele. A gente vê que ele está mudando muita coisa. É como se cada vez que ele vê o futuro ali e decide interferir, ele bifurca a linha temporal central, gerando a linha temporal 2. Nesse caso, o Gate gera uma nova realidade e provavelmente as linhas temporais devem ter que se sobrepor aí
aí, talvez quando o relógio atingir 11h04. E saindo um pouquinho das possibilidades, será que toda vez que ele vê o futuro por 4 minutos, é o seu corpo que está em coma, tendo uma parada cardiorrespiratória, Brasil? Porque uma pessoa que está em coma pode passar por vários episódios aí de paradas cardiorrespiratórias. E se o Gates está em coma, qual o momento que ele entrou em coma, gente? Eu acredito que se foi isso, foi no momento que ele estava no elevador, gente. Foi lá no elevador que ele teve infarto. A gente comentou nesse momento soft que ele tá com o time ali, que seu coração não parou de bater ainda. Samon. E se a gente pensar na possibilidade do Gates estar em coma, gente, então nada que ele interfere no tempo ali tem algum efeito, alguma consequência mesmo, gente. O Gates pensa que ele tem, e como é a realidade que ele acha que ele está vivendo, ele vê as consequências ali naquela realidade, mas na linha temporal central nada está acontecendo porque o Gates está em coma e não consegue interferir em nada. O que vocês acham, gente? Comenta pra mim. Gente, eu sei que é complexo e vai ficar muito mais. Pra ser sincero pra vocês, pra mim, Kennedy, gente, o que tá acontecendo aqui é que sim, a gente tem duas linhas temporais, a linha temporal central e a linha temporal 2, gerada pelas interferências do Gates. E a gente acompanha a história por dois pontos de vista em realidades distintas, mas realidades que coexistem entre si e que têm semelhanças. Quais são os pontos de vista aqui, Kennedy? O ponto de vista do Gates e o ponto de vista do Tom Clark. Por isso que o Tom Clark tá aparecendo muito na nossa história, gente. Ele é muito importante. Uma, a gente vê o Gates tentando mudar as coisas, tendo as visões ali, o relacionamento dele com o Time, enforcando a linha temporal central toda vez que ele interfere no tempo. Outra, que seria a linha temporal 2 gerada pelo Gates, a gente vê as consequências das ações do Gates. Nesse caso, a realidade que o Gates está vivendo, gente, ela acontece em paralelo com a realidade da linha temporal central, onde a gente acompanha o Tom Clark. Pensando dessa forma, gente, se o Dom está morto na linha temporal central, pode ser então que o Gates não estava ali para salvar ele. Porque quando ele interferiu no tempo pela primeira vez, ele gerou a linha temporal 2 e está vivendo ela. Ou então o Gates não estava ali para salvar o Dom na linha temporal central, porque ele viajou no tempo, né? Mas eu acho que não tem viagem no tempo aqui, gente, porque esse já foi o ponto principal de Tríade, né? Que é outro boys love da Samon. Eu não acho que ela vai repetir essa trama aqui de viagem no tempo. E a Samon, meus amores, além de trabalhar com viagem no tempo em Tríade, ela também trabalhou com loop temporal, né, gente? Não, eu não acho que Formentos tem um loop temporal e um ciclo, né, gente? Porque senão ela estaria repetindo a trama de Tríade aí, e eu acho que a Samon não vai fazer isso, tá, gente? Por isso que eu tô descartando a questão de viagem no tempo, questão de loop temporal, porque a Samon fez isso em Tríade, maravilha? E são duas realidades paralelas mesmo, e a gente acompanha cada realidade ali em um determinado momento do tempo, sem saber se é passado, presente ou futuro. Concluindo aqui então, a gente tem duas linhas temporais, duas realidades paralelas. A linha temporal central, gente, a gente tem o Dome morto. E na linha temporal 2, que é a que o Gates está, a gente tem o Dome vivo. E a outra possibilidade, gente, que eu já trouxe para vocês aqui ao longo das resenhas, mas eu vou trazer aqui novamente, que eu acho que é importante, a gente só tem a linha temporal central, o Gates conseguiu salvar o Dome do Titan, só que o Dome foi morto pelo próprio Tom Clark. E o Tom Clark não lembra que ele fez isso, porque na verdade foi o seu alter ego que matou o seu irmão, assim como foi o seu alter ego que pode ter matado o seu gato, né, gente? O que vocês acham? Comenta aqui pra mim e bora discutir. Meu cérebro está fritando, Brasil. E a Samon disse que não vai ter introdução de novas tramas, como eu falei, que agora eles vão explicar tudo. Agora a gente só tem que aguardar as explicações mesmo, né, gente? E eu acho que é isso que eu falei com vocês mesmo. Duas realidades paralelas entre si. Como é que vocês acham? Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. Comentem as teorias de vocês aí. Se ficou alguma dúvida, por favor, comenta aqui que eu vou responder os comentários aí e tentar solucionar o máximo de dúvida possível, beleza? Creus, então, maravilhoso. A BeyondCloud não libera preview de 4Minutes, gente, portanto, não tenho como comentar preview. Maravilha? Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Beijão. Bye, bye.